entendo ser uma doutrina muito simples, do ponto de vista que você tem a respeito de Deus. Nós nunca vamos resolver o problema da predestinação, da eleição, sem primeiro conhecermos quem é Deus. O problema não está na doutrina, ou seja, o problema não é uma questão de entender ou não entender a doutrina. O problema é teológico. O problema é, eu diria até um pouco mais complicado, é ontológico, é relativo ao ser de Deus. Porque da maneira como eu enxergo Deus, vai ser a maneira como eu vou enxergar o decreto de Deus. Se eu entendo que Deus, ele é um ser poderoso, mas não todo poderoso, se eu entendo que ele governa a história, mas ele governa em parceria com o homem, então eu relativizo a soberania de Deus. Relativizando a soberania de Deus, eu estou relativizando o próprio Deus. No final das contas, eu criei um outro Deus. Não é mais o Deus da Bíblia. É o Deus que eu penso ser o verdadeiro Deus. E quando eu conheço Deus a parte da revelação dele próprio, eu não conheço Deus, eu conheço um ídolo. E, portanto, esse ídolo que foi concebido dentro da minha mente, ele serve aos meus próprios preceitos, às minhas próprias leis, e ele é limitado segundo a minha própria sabedoria. Mas quando eu digo, eu abandono esse tipo de pensamento, eu não quero impor um Deus segundo a minha imagem e semelhança, um Deus que é limitado como eu sou limitado, então eu entrego totalmente a Ele e busco na revelação dEle a descrição de quem é Deus ou do que é Deus, como diz o nosso catecismo. Então, é muito mais fácil e compreensível essa doutrina. Isso fica muito fácil de ser compreendido pelo homem. Por exemplo, Deus é soberano. Se Ele é soberano, Ele poderia simplesmente mandar todo mundo para o inferno. Porque soberania é fazer o que você quer. E Ele resolveu salvar uns. Então, quando eu olho com essa perspectiva, sob esse prisma, o ser de Deus, então eu digo, não, Deus é misericordioso, porque podendo colocar todos no inferno, Ele resolveu me salvar. O decreto dele poderia ser, os homens pecaram, todos estão destituídos da minha glória, devem ser lançados no inferno. E Ele não fez assim. Então, se Ele não fez assim, Ele é, além de soberano, misericordioso. Mas tudo isso Ele faz com um propósito, observe na seção 3, pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória. Deus é sempre glorificado. E Ele o seria se todos fossem para o inferno, porque Ele seria glorificado na sua justiça. Mas quando Deus manda o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim, pecador, então Ele não é glorificado só pela justiça. Além de ser glorificado pela justiça, quando Ele lança no inferno os ímpios, Ele ainda é glorificado na sua justiça, porque cumpriu a lei no meu lugar, Ele mesmo, e acrescenta algo. Ele é glorificado pela sua graça e misericórdia, porque resolveu livremente nos salvar. Você percebe como o modo como eu vejo Deus, como entendo Deus, segundo a revelação, me faz me submeter às suas ordens e aos seus desígnios? E ao mesmo tempo, o modo como eu vejo Deus de um viés equivocado me faz não compreender e, consequentemente, não me submeter à sua lei e aos seus desígnios. O problema da doutrina não está em Deus, né? Como alguns dizem, se Deus é esse Deus que elege uns e não outros, Ele é um Deus injusto. Não, o problema não está na doutrina. O problema está na nossa forma de enxergar quem Deus é. Amém.